Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o Café PT conversa com o deputado federal Raymond, do PT do Rio de Janeiro, para falar sobre o projeto de lei que garante assistência para trabalhadoras domésticas resgatadas de condição análoga à escravidão. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Deputado Raymond, seja bem-vindo ao Café PT. Como vai o senhor? Muito obrigado, Anderson. Obrigado pelo acolhimento. Vou muito bem, obrigado. Estamos aqui no Congresso Nacional fazendo a defesa do povo brasileiro, que significa fazer também a defesa do nosso projeto político, do projeto do Partido dos Trabalhadores, que nesse momento governa o país com o presidente Lula. Portanto, muito obrigado a esse momento de café, esse momento de encontro aqui com a nossa militância, nosso momento de encontro aqui na TV PT. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite e pelo acolhimento, Anderson. Nós que agradecemos, deputado. E um desses projetos aí que o senhor está defendendo no Congresso é justamente esse aí que garante assistência para trabalhadoras, né, as trabalhadoras domésticas resgatadas em condição análoga à escravidão. Esse projeto que já foi aprovado pela Câmara, né, que já foi uma grande vitória para as trabalhadoras, né, que trabalham, as trabalhadoras domésticas, e agora esse projeto está no Senado. É isso, deputado? Só para a gente entender em que pé que ele se encontra hoje no Congresso. Isso mesmo, Anderson. Na verdade, todo mundo sabe que o nosso sistema é um sistema bicameral. Nós temos primeiro uma aprovação em uma das nossas casas e depois aprovamos na outra casa. Nós já aprovamos esse projeto na Câmara dos Deputados. Foi uma batalha, foi uma luta. A gente apresentou esse projeto, ficamos quase um ano no debate com ele para que ele viesse a plenário. Ele veio a plenário, foi aprovado e agora foi destinado, foi enviado ao Senado da República para que lá no Senado ele passe também por todo o processo e vá a plenário e seja aprovado. O nosso entendimento é de que ele será aprovado muito rapidamente, até porque Anderson e militância que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham nesse momento, eu tenho por prática o meu trabalho lá no Rio de Janeiro enquanto vereador, fui vereador durante 4 mandatos, eu trouxe a minha experiência do Rio de Janeiro aqui para Brasília. E o que eu faço? Quando um projeto que é de minha autoria ou um outro projeto de autoria de qualquer parlamentar que eu considero que é importante, eu foco nesse projeto, eu levo adiante, eu persigo, né, os momentos onde ele está. E, portanto, nesse momento, ele está no Senado Federal e eu estou também dialogando no Senado Federal com os nossos senadores para que eles deem celeridade a isso e a gente consiga aprovar, porque essa é uma dívida que o Estado brasileiro tem com nossas irmãs, as mulheres empregadas domésticas que viviam ou que vivem em sistema análogo à escravidão, ou melhor, que vivem num projeto de escravidão no nosso país, que a gente já queria estar vendo isso pelo retrovisor da história há muito tempo, mas ainda é uma realidade. O Ministério Público do Trabalho tem dado muito de si e, portanto, a gente tem a Justiça do Trabalho, a gente tem, de fato, garantido que essas mulheres sejam liberadas ou libertadas deste cativeiro e depois tenham a vida digna, que é o que esse projeto tenta afirmar aqui na Câmara e agora no Senado Federal. Com certeza, deputado. É um projeto que vai impactar a vida de muitas trabalhadoras, né, que vivem realmente, infelizmente, nessa realidade. E interessante que muitas delas até nem reconhecem que estão vivendo essa triste realidade, né? Agora, deputado, quantas pessoas o senhor acredita que essa medida ela vai realmente impactar no Brasil e quais seriam, né, os principais benefícios que essas trabalhadoras elas podem obter do governo depois que realmente forem resgatadas dessa condição que se encontram? Pois é, Anderson, é muito difícil precisar o número de pessoas beneficiadas, até porque nós dependemos, e há uma luta muito grande, eu tenho participado dessa luta, para que os fiscais do trabalho, para que os homens e mulheres que trabalham um pouco nessa perspectiva de combate ao trabalho escravo do Ministério do Trabalho, que eles, de fato, eles tenham condições de trabalhar e trabalhar mais. E quanto mais condições
o Estado dá a essa instituição importante, o que acontece? Mais pessoas resgata. A gente tem um número muito grande ainda de mulheres que foram resgatadas ou que ainda vivem em regime de escravidão, e a gente sabe que quanto mais nós alargarmos as possibilidades, estou falando alargar as possibilidades a partir de orçamentos para o Ministério do Trabalho, de orçamento para os fiscais da Justiça do Trabalho, para que eles, ao fazer as investidas nos espaços de escravidão, nos espaços onde as mulheres, de modo particular as mulheres de empregadas domésticas, vivem nessa situação, quanto mais eles atuarem, mais a gente vai descobrir que há essa chaga na nossa sociedade. E os benefícios são os benefícios de que elas possam, a partir desse momento, ter vida digna. Porque não há benefício maior na vida do que a nossa vida ser digna. Não há benefício maior para ninguém de que ela tenha sua vida nas mãos, de que ela tenha liberdade, de que ela possa andar com as próprias pernas, de que ela possa gerenciar a sua própria vida e, portanto, não ficar sob esse jugo da escravidão, que ainda é uma chaga na sociedade brasileira. Nós tratamos desse projeto de umas questões muito simples. Se o Estado brasileiro, Anderson, se o Estado brasileiro não deu conta de coibir o trabalho escravo e, portanto, muitas mulheres, por conta que a gente pode dizer de uma, entre aspas, negligência do Estado brasileiro, que não soube proteger suas meninas, suas mulheres, não soube proteger, muitas vezes, mulheres muito novas que vieram do interior, que vieram de comunidades, às vezes, rurais, e que ficaram em casas de família, cuidando dos filhos, muitas vezes, da elite brasileira, e num regime de escravidão, confinadas nos quartinhos, no fundo dos apartamentos, no fundo das casas. Se o Estado brasileiro não deu conta, né, de coibir essa injustiça, ou melhor, essa degradação humana, agora com essa nossa lei aprovada na Câmara e depois aprovada no Senado, o Estado brasileiro passa a ter responsabilidade de dar a elas condições de viverem a sua vida com liberdade, portanto, dando a elas, né, uma proteção, seja nas políticas sociais, do Bolsa Família, do Cadastro Único, ou de um BPC que garanta a sua vida até elas conseguirem uma idade para se aposentarem. Então, essa é a luta. Eu acho que tem muita gente para ser resgatada. O trabalho feito pelos fiscais do Ministério do Trabalho já é um trabalho de excelência. Nós temos instituições riquíssimas no nosso país, associações de magistrados, associação de fiscais, associação de pessoas que lidam com essa área e que discutem no país o tempo todo. A gente sabe que quanto mais eles trabalharem, mais descoberta farão, e depois de descobertas, essas mulheres deverão ter do governo brasileiro, ter essa proteção para que a sua vida seja uma vida digna. É o desejo de todos nós e, na verdade, né, André, vamos combinar? É um direito das pessoas. Ninguém nasceu para ser escravo. Gente é para brilhar e não para morrer escravizada. Gente é para brilhar e não é para morrer de fome, né? A gente tem que cuidar disso. E, deputado, como é que foi o trâmite, né, desse projeto na Câmara? Ele enfrentou alguma resistência, até mesmo por parte da oposição? Ele passou de uma forma... Como é que o senhor avalia que realmente foram essas discussões na Câmara dos Deputados antes de ir para o Senado? Para a gente poder entender realmente, né, porque um projeto dessa magnitude, dessa importância, é difícil de acreditar que algumas pessoas se manifestaram contra ele, né? Como é que foi isso tudo durante o trâmite dele na Câmara Federal? Pois é, Anderson, você sabe que eu tenho para mim que ninguém trabalha sozinho. Não há possibilidade de, na política ou na vida, de a gente ser totalmente independente, de a gente ser totalmente solo, né? A gente precisa um do outro. Nós precisamos uns dos outros. E aqui na Câmara Federal eu tive muita ajuda. Uma das ajudas que eu considero importantíssima foi da bancada negra, né? Da bancada de mulheres. Bacana. Quero citar aqui a deputada Benedita da Silva, quero citar aqui a deputada Jaque Rocha, quero citar aqui as deputadas que lidam, né, com esse tema de maneira... as deputadas, né? Não vou aqui citar para não me esquecer de nenhuma delas, mas são deputadas que deram muito de si para que esse projeto fosse avançasse, né? Então, assim, tivemos muita ajuda. Resistência a gente sempre tem,
mas a política é feita disso mesmo, né? A política na democracia, ela é feita dessas possibilidades que a gente tem de ter o contraditório, de lutar contra o contraditório, de colocar nossas argumentações, e eu acho que depois de tantas descobertas, né, eu cito aqui, por exemplo, o caso daquela mulher resgatada da casa de um desembargador. Ela foi resgatada, imagina, um desembargador mantinha uma mulher em regime de escravidão na sua casa. Depois dela resgatada, a própria justiça que a resgatou, depois no julgamento, a juíza mandou que ela voltasse para casa daquele que a escravizava, porque ela não tinha condições de viver, já estava acostumada com aquilo. Olha que loucura, onde é que nós vivemos? Então, eu acho que esses argumentos, né, eles acabam dobrando a oposição, que diz para nós assim, porque a gente tem uma extrema-direita na Câmara Federal que acha normal ter pessoas de trabalho escravo. A gente tem gente da extrema-direita que acha normal, por exemplo, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que o Trump dizendo que tem que acorrentar e amordaçar e algemar os brasileiros e mandá-los de volta, né, os imigrantes. Então, a gente tem uma extrema-direita na Câmara Federal que é contrária à vida, embora diga, nós somos a favor da vida. São hipócritas. Então, tem muita hipocrisia. Mas a gente tem que saber que o nosso papel como parlamentar do campo democrático popular, como parlamentar de esquerda, como parlamentar do Partido dos Trabalhadores, o nosso compromisso é com a vida das pessoas e com a vida na sua totalidade. Então, sabe, eu quero dizer isso, sabe, da mesma forma que a gente teve oposição dessa extrema-direita, nós tivemos também muito apoio de pessoas que, de certa forma, dialogam conosco, que nem são totalmente do campo da esquerda ou do campo democrático popular, mas pessoas, sabe, Anderson, que entendem que nós não podemos fazer política desumanizando a nós mesmos e desumanizando as pessoas. Quando alguém está submetido a um trabalho escravo, não é só esse alguém que sofre, esse alguém sofre mais, mas a humanidade padece. Então esse projeto é um projeto muito humanitário. Então, da mesma forma que a gente teve resistência dessa extrema-direita que acha que tem que eliminar o diferente, que os pobres, os negros, né, os indígenas, os quilombolas, os periféricos, os favelados, os empobrecidos têm que ser exterminados, né, a gente sabe que também tem muita gente que se ajeita conosco, que luta ao nosso lado. Então, a gente venceu essa batalha na Câmara e vamos vencê-la no Senado Federal também em breve, se Deus quiser. É isso aí, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com o deputado federal Raymond aqui no Café PT, que volta já já. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Já estamos de volta aqui no Café PT. Hoje estamos conversando com o deputado federal Raymond, do PT do Rio de Janeiro, para falar sobre o projeto de lei que garante assistência a trabalhadoras domésticas resgatadas de situações análogas à escravidão.
Deputado, na prática, assim, o projeto ele prevê como é que seria a identificação dessas trabalhadoras, de alguma forma, como é que seria feita essa identificação? Seria ligado a algum trabalho do próprio Ministério do Trabalho, só para a gente poder entender na prática realmente como é que funciona, como é que vai funcionar, né? Porque a gente espera que o projeto ele seja aprovado realmente no Senado, depois sancionado pelo presidente Lula, mas só para a gente entender realmente na prática de que forma que ele deve funcionar, né? Como é que as pessoas vão ser identificadas realmente como trabalhadoras domésticas que viviam nessas condições análogas à escravidão, para que assim possam ter acesso a esses benefícios previstos? Pois é, nós vivíamos um tempo, sabe, Anderson, em que as pessoas achavam que o trabalho escravo era só nos canaviais, o trabalho escravo era só no campo, o trabalho escravo era apenas na construção civil. E a gente acabou descobrindo que o trabalho escravo, ele está muito próximo de nós, está nas nossas casas. Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Tem gente que ainda tem trabalhador dentro de casa, que esse trabalhador, ele não pode passar de um lugar reservado lá no cantinho do apartamento, um cubículo onde ele mora, para a área onde a família, por exemplo, faz as suas refeições. Tem apartamentos que ainda tem uma janelinha, sabe? Uma janelinha entre a cozinha e a sala de jantar, em que a empregada passa a comida ali por aquela janelinha. Sabe, Exato. ainda tem tudo isso. Então, nós temos uma instituição no país, que é a Justiça do Trabalho, que é o Ministério do Trabalho, que são os fiscais do Ministério do Trabalho, que eles, na verdade, cuidam disso. Então, eles atestam que essas pessoas estão em regime similar à escravidão, ou análogo à escravidão, e aí eles fazem o resgate. Perfeito. Só que ao fazer o resgate, essas pessoas resgatadas, elas têm direito por exemplo, ao salário de desemprego, e vamos que tenham direito a uma indenização feita por quem as escravizou. Mas esse momento ainda é um momento inicial. Perfeito. E depois? Então, assim, a identificação ela é dada por essa instituição, que é uma instituição do Estado brasileiro, não é uma instituição de uma sociedade, de uma ONG ou de um grupo que é humanitário, não. É uma instituição do Estado brasileiro que diz assim: no Estado brasileiro nós temos que combater toda forma de trabalho penoso, toda forma de trabalho cruel, toda forma de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Então, isso aí está detectado ali por esse trabalho. Depois de detectado esse trabalho, o projeto entra e diz assim: uma vez detectado isso, essas pessoas têm que ser beneficiadas pelo Estado brasileiro para não terem que voltar à cena da escravidão. Perfeito. Né? Porque se não voltam. E você falou muito bem, há pessoas que, inclusive, nem acham que é normal. Ah, é normal, eu sou uma pessoa pobre, eu vim do interior, eu vim da roça, eu não tinha condição de fazer nada, pelo menos estou aqui, pelo menos tenho o que comer. Ninguém trabalha só para ter o que comer. Sem As dúvida. pessoas trabalham para elaborar a sua vida, né? Exatamente. O trabalho não é a única atividade humana, né? Todo mundo tem direito a uma vida com trabalho. Aquele discurso que a gente conhece, né, deputado? A pessoa vida tem que ser além do trabalho. A pessoa chega para trabalhar numa casa e diz: não, você agora é como se fosse membro da nossa família, e vai nesse discurso e vai empurrando, né? E aí simplesmente paga ali com a comida e esquece que realmente, como o senhor falou, a pessoa precisa receber para poder ter a sua vida, para poder pagar as suas próprias contas, ter a sua própria liberdade financeira. E isso também realmente é importante, que faz realmente parte da dignidade das pessoas, né, deputado? Não tenha dúvida. E aqui, foi bom você falar nisso, que eu vou lembrar aqui uma expressão usada pelo nosso presidente Lula. O presidente Lula diz assim, as pessoas dizem assim: fulano de tal é da família. Sim. É da família, cresceu aqui conosco, veio para cá menininha, já tá velha. Só que quando a família se desfaz, quando o pai e a mãe morrem, na hora da herança, na hora de dividir, não divide com essa pessoa, entendeu? Ela é da família. Nessa hora ela não é mais da família, né? Só da boca para fora, mas não tem os direitos que o familiar tem. Então não vem com essa lorota, não vem com esse papinho, não vem com essa conversa fiada de que a pessoa é da família. Não é da família. A pessoa é uma empregada que está submetida a um trabalho penoso, a um trabalho cruel, a um trabalho que diminui a sua dignidade humana.
Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Está muito certo o presidente Lula ao dizer assim, diz que é da família, mas na hora de dividir os bens, ela está do lado de fora, ela não participa da herança da família. Então, vamos acabar com esse papinho, acabar com essa lorota. O trabalho é para dignificar a pessoa humana, né? A gente precisa entender o trabalho como algo que é bom para nós. Não é um fardo, não pode ser um peso. E, portanto, para não ser um peso, eles têm que estar alinhados ao lazer, tem que estar alinhado ao estudo, tem que estar alinhado ao conhecimento, à leitura, à arte, ao teatro, à música, à praia. Então, por que naquela família, aquela moça que está ali trabalhando de empregada doméstica escravizada, por que a família toda pode ir à praia e ela não pode? Por que a família pode... a gente às vezes vê casos, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? De uma babá na rua, toda emperequetada, toda cheia de uniforme, o pai e a mãe passeando ali ao lado do carrinho do bebê, de sunga, né? Na praia de Copacabana, num calor infernal, e aquela mulher toda coberta, né? Porque certamente quando chega em casa o trabalho é um trabalho penoso e a gente precisa acabar com isso. Então, o trabalhador tem direito ao lazer. Aliás, o artigo 6º da Constituição fala dos direitos sociais. Um dos direitos sociais é o direito ao lazer, direito à arte, direito à cultura, e as pessoas precisam ter isso. Vida além do trabalho. É a nossa luta, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, quando a gente está lutando agora contra a escala 6x1, que é o chamado VAT, né? Vida além do trabalho. Eu não vivo para trabalhar. Eu não vivo para trabalhar. Eu não nasci para trabalhar. Eu trabalho porque o trabalho faz parte da minha vida. Então, eu trabalho para viver. Exatamente. Eu não trabalho porque o trabalho é a única função que eu tenho. Não é viver para trabalhar, é trabalhar para viver. E aí tem que ser digno o trabalho. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com essa conversa aqui com o deputado federal Raimon, do PT do Rio de Janeiro. Não sai daí, porque o Café PT volta já já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante, também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com o deputado federal Raimon, do PT do Rio de Janeiro, para falar sobre o projeto de lei que garante assistência para trabalhadoras domésticas resgatadas de condições análogas à escravidão. Uma coisa que é interessante também, o senhor tem acompanhado, né, essa questão dos resgates, né, de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E, por exemplo, eu tenho aqui alguns dados, deputado, que dados do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive, que foram resgatados 3.190 trabalhadores em situação análoga à escravidão em 2023 e outros 2.587 em 2022. O senhor pretende continuar acompanhando essa pauta, deputado? Como é que o senhor tem visto realmente essa atuação realmente até do senhor em relação a esses trabalhadores que foram resgatados?
Pois é, você está vendo os dados que você traz? Se os fiscais do Ministério do Trabalho, se eles de fato têm mais recurso para trabalhar, se eles são aumentados, se você tem mais fiscais, se você tem mais pessoas investindo para descobrir pessoas trabalhistas graves, esse número ainda pode se potencializar, ainda pode aumentar, percebe? Então a gente tem, com toda a precariedade, porque ainda precisa aumentar os recursos, os equipamentos, as viaturas, né, o salário dos trabalhadores, o número de trabalhadores, para quê? Para que eles possam fazer o seu trabalho. Então, a gente está acompanhando de perto. Para além do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tem também a própria Justiça do Trabalho. Para além disso, a gente tem também a COETRAI, né, a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. Depois tem a CONATRAI, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Então, quer dizer, tem assim, espalhado pelo Brasil, muita gente envolvida com isso. E esse envolvimento é que garante para nós que a gente trabalha, que a gente caminha para que o Brasil tenha trabalho digno e não um trabalho penoso, um trabalho que prejudica a vida das pessoas. Essa é a luta que a gente faz e eu sigo acompanhando de perto, né? Acompanhando de perto. Quero citar aqui, viu, Anderson, citar aqui alguns companheiros que me ajudaram muito nessa luta. Quero citar a doutora Daniela Miller, que doutora Daniela Miller, ela é presidente da AMATRA, é a Associação dos Magistrados do Ministério do Trabalho. Então, quero citar aqui também a minha assessora, Graça Lago, que é filha do Mário Lago, né, nosso grande compositor, Mário Lago, e que também tem muito envolvimento com isso. Quero citar aqui o querido padre Ricardo Rezende, professor da UFRJ, que está muito envolvido com isso também, tem uma larga experiência no combate ao trabalho escravo, desde lá do Araguaia, e agora continua na Universidade Federal com uma larga pesquisa sobre esse tema. Quero cumprimentar aqui a Júlia Cronenberg, um baita companheira. Quero registrar aqui também o nome da deputada Benedita da Silva, da deputada Jaque Rocha, da deputada Carol D'Artora. Quero registrar aqui a deputada Dandara. Quero relatar aqui, trazer também à tona aqui a Maria Isabel, presidente do Sindicato das Domésticas do Rio de Janeiro, a Carli, né, e tantas mulheres, sabe, que Nair Jane, tantas mulheres que deram a sua vida, sabe, a sua vida para essa luta e que agora a gente vê essa luta sendo coroada. Então, quero resgatar aqui a querida presidenta Dilma Rousseff, que fez constar, né, o direito sagrado das empregadas domésticas, que tinha sido colocado lá na Constituição de 88, que não tinha sido ainda sido colocado em prática. Então tem muita luta bonita sendo feita e muita coisa bonita ainda para se fazer. Com certeza, deputado. Antes de liberar o senhor, eu só queria destacar 2 pontos também do seu projeto, deputado, que um é com relação as parcelas do seguro-desemprego, né, para as domésticas, que o projeto ele prevê que ao invés de 3 parcelas, passe a ser 5 parcelas do seguro-desemprego também nesse projeto, e o projeto também prevê a garantia de medidas protetivas à trabalhadora que tenha sido agredida fisicamente, né, além do aumento da pena de reclusão para os agressores, né, para o agressor, a agressora. Enfim, só para a gente poder pontuar esses 2 pontos, né, que estão no projeto, que eu acho que são bem relevantes, né, que precisam ser trazidos também aqui, já que a gente está falando sobre esse projeto. Queria só que o senhor comentasse também rapidamente sobre a importância realmente dessas medidas também que serão implementadas aí com a aprovação desse projeto, deputado. Pois é, o alargamento, né, do seguro-desemprego de 3 para 5 é para que a gente tenha um tempo, né, para o governo se organizar, para o Estado brasileiro se organizar, para depois dar uma proteção definitiva. Perfeito. Nós temos atualmente 3 parcelas de salário-desemprego, seguro-desemprego. Aí passou aquilo, imagina só, uma mulher resgatar, ela está submetida ao trabalho escravo desde os 16 anos. Ela é resgatada aos 50 anos, imagina, aos 50 anos. Ela recebe 3 parcelas do salário-desemprego. Aí, dos 50 anos até os 62, que é quando ela vai ter direito à aposentadoria, que a reforma da Previdência covarde, é bom que se diga, a reforma da Previdência covarde, que foi feita pelo governo Bolsonaro, que diz que a mulher
tinha que aumentar o trabalho de 60 para 62 anos, porque as mulheres aposentavam-se aos 60, agora aos 62. Essa mulher de 50 anos vai ter que esperar até os 62 para ela ter direito a uma aposentadoria. Imagina. E nesse espaço de tempo, entre os 50 anos e 62, o que ela faz? Nesse espaço de tempo, para além do salário de desemprego, o governo brasileiro tem que dar a ela proteção. O que significa dar a proteção? Incluí-la no CadÚnico, incluí-la no programa de Bolsa Família, incluí-la no benefício de prestação continuada. Então, eu acho que esse é um ganho, sabe, que a gente tem quando a gente alarga a questão do salário de desemprego. Acho que esse é o movimento que a gente pensou quando a gente elaborou o projeto de lei. Com certeza, deputado Raymond. Só para dar um serviço aqui, inclusive, para a gente finalizar, deputado, já prometo que eu vou liberar o senhor depois dessa última pergunta aqui. Uma coisa que a gente observa que como eu falei no começo, muitas pessoas que vivem situação como essa, né, de trabalho análogo à escravidão, numa residência, por exemplo, muitas vezes não sabem que estão vivendo justamente, né, pelo todo o histórico em que ela ficou ali. Mas é importante também que, além desse trabalho dos parlamentares, do Ministério do Trabalho, as pessoas também que veem, que presenciam uma situação como essa, é importante que essas pessoas também identifiquem e que denunciem, né, deputado? Não tenha dúvida nenhuma, Anderson. A gente tinha um ditado antigamente, que o ditado dizia assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso acabou, né? Pelo amor de Deus. Se você encontra, por exemplo, no seu apartamento, no seu prédio, um agressor de mulher, você tem que denunciar. Tem que denunciar. Tenha os cuidados devidos, né? Tome os cuidados devidos, há cuidados a serem tomados, mas você tem que denunciar. Da mesma forma, se você descobre que alguém está submetido a um trabalho escravo, você vai ficar calado? Como é que pode isso? Não dá para ficar calado. Então, da mesma forma, vou dar um exemplo simples, né? Se hoje a gente anda na rua e alguém agride um animal, né? Passa um cachorro, um cachorro, né? Há um punhado de gente que se revolta. E tem que se revoltar mesmo, porque todo ser vivo merece ser respeitado, né? Nenhum ser vivo pode ser submetido à humilhação, a espancamento e à agressão. De modo particular, vamos pensar nas pessoas. Então, se uma mulher está submetida a um trabalho escravo, e esse trabalho escravo degrada a sua condição humana, a gente precisa de denunciar, né? Então, assim, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele não tem uma bola de cristal. Ele não tem um raio laser que ele coloca diante de um prédio e diz assim, ó, naquele apartamento ali tem trabalho escravo. Não. Ele vai a partir de uma denúncia, a partir de alguns indícios, né, alguma violência que ele toma conhecimento. Então, nós, os parlamentares, estamos aqui produzindo legislação, fiscalizando processos, acompanhando o que está acontecendo, mas nós também contamos com a sociedade civil, com toda a população brasileira, porque ninguém pode ser submetido ao trabalho escravo. Ninguém pode ser submetido ao trabalho escravo. Então, a participação da sociedade, Anderson, quero até te agradecer, viu, por você lembrar disso, que às vezes a gente fica esquecendo disso. Eu disse aqui há pouco que ninguém trabalha sozinho, é isso mesmo. Quem achar que trabalha sozinho, seja no parlamento ou em qualquer atividade humana, está redondamente enganado. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com. Então esse é o primeiro ponto. Então todo mundo é chamado para essa empreitada, para essa luta, porque é uma luta civilizatória, é uma luta humanitária e a gente precisa de estar nela. Da mesma forma, compreender que esta lei aprovada no Senado não significa dizer que está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. A gente precisa continuar fazendo o debate. Uma lei aprovada, ela não pode estancar o debate. O debate tem que continuar. A lei é importante, mas o debate é muito mais importante do que a lei e a participação da sociedade também muito mais importante do que a lei. A gente precisa de avançar e eu quero aqui aproveitar a sua deixa e pedir aí a todo mundo que está nos acompanhando que tenham, né, os olhos bem arregalados, né? Com certa sua lente, né? Tem uma lente boa para pensar e para ver a realidade do trabalho escravo no Brasil e denunciar aos órgãos competentes
e a gente está aqui para isso, estamos juntos. Sem dúvida, deputado. No site do Ministério do Trabalho, lá em gov.br/trabalho, tem uma série de possibilidades de como denunciar o trabalho escravo, né, o trabalho análogo à escravidão. Então, se você presencia uma situação como essa, seja pessoas próximas ou até mesmo na família, né, tem casos como esse, isso precisa ser denunciado. No site do Ministério do Trabalho tem lá as formas, os canais para você poder fazer essa denúncia. Deputado Raymond, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, por ter desprendido o seu tempo tão precioso aqui com a gente no Café PT e por esclarecer também sobre esse projeto que vai ser muito importante, com certeza vai impactar muito na vida dessas pessoas que muito precisam, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, Anderson. Vamos guardar sempre essa expressão, a vida além do trabalho. Ninguém perca isso de vista. Conte conosco aqui e as pessoas que acompanham a nossa TVPT, continuem acompanhando e também acompanhem o meu trabalho lá nas redes sociais, lá pelo Instagram, pelo Facebook. Estamos lá dando as informações, né, @Raymond, para a gente poder continuar fazendo o trabalho que a gente tem que fazer aqui na Câmara Federal. Grande abraço para todo mundo. Recebam todos a minha saudação franciscana de paz e bem. Muito obrigado mais uma vez, deputado Raymond. Até nosso próximo encontro aqui no Café PT e por aí também no Congresso, tá? Um abração. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra aqui no Café PT. Até lá.